Romanos 3, do 1 ao 8. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. A condenação destes é justa. Irmãos, não sei se vocês vão lembrar que algumas semanas eu falei que é muito bom, né, e muito desafiador quando a gente chega num trecho assim para estudar e o autor de um comentário de 1000 páginas, ele fala assim: esse é o trecho mais difícil dessa sessão. Então, esse é mais um trecho que eu me deparei com os autores falando isso, que esse é um dos trechos mais difíceis da carta de Paulo aos Romanos. Mas vamos tentar destrinchar de forma prática e fácil. O que Paulo está falando aqui é uma sequência direta do que a gente viu na última exposição há 2 semanas, e algo que afetava muito o coração do leitor e do ouvinte judeu, porque Paulo está falando que a circuncisão e somente o fato de ser judeu não era nada em relação a dar a eles algum mérito ou alguma vantagem no dia do juízo diante de Deus. Tanto os gentios quanto os judeus, eles são pecadores diante de Deus, eles são necessitados de uma graça salvífica vinda por meio de Jesus, e todos eles passarão pelo juízo diante de Deus, uns para condenação, outros para receber o benefício da sua vida. Então, muitos deles poderiam estar com esse pensamento na sua mente. Então, se Paulo está falando isso, que vantagem tem em ser judeu? Será que tem alguma coisa que possa nos dar vantagem? Porque ele está falando que está todo mundo igual. Eles não têm a lei, a gente tem a lei. Mas agora você está falando que isso não traz para mim nenhuma vantagem? Como é que é isso aí, Paulo? Não estou entendendo. E na cabeça de Paulo ainda está usando aquele discurso que a gente falou há algumas semanas sobre a diatribe, onde ele cria um opositor fictício que levanta algumas objeções e o próprio Paulo já rebate de bate-pronto, de forma automática dentro desse contexto. Agora, essa questão do Paulo levantar essa diatribe, tem 2 pontos que é importante a gente destacar aqui. O primeiro é que Paulo levanta essas hipóteses, essas objeções, que poderiam já ser objeções que ele já tinha ouvido durante os seus ensinamentos sobre o Evangelho nas sinagogas. Então, talvez não fossem objeções que o Paulo estivesse criando no momento, mas objeções que ele já tivesse ouvido em algum outro momento do seu ministério. Agora, o professor James Dunn, abre aí o slide 1 para mim, por favor, Gui. Ele diz algo interessante. O seguinte: o interlocutor de Paulo não era nenhum ser fictício, na opinião do professor. E pode até ser que não estivéssemos muito longe da realidade se nos certificarmos que o interlocutor de Paulo era ele mesmo. Paulo, o fariseu inconverso, expressando atitudes que o apóstolo lembrava tão bem como sendo suas. Assim teríamos Paulo fariseu e Paulo cristão debatendo um com o outro. Então a gente tem esses 2 pontos: ou Paulo está lembrando de algumas objeções que alguns judeus já levantaram em algum momento do seu ministério, ou ele está levantando as objeções porque ele sabe como alguém iria objetar o argumento do evangelho a partir desse momento. Então pode ser que ele esteja lembrando do passado, ou pode ser que ele esteja debatendo com ele mesmo.
E olha que debate magnífico, né? Paulo contra Paulo. O Paulo fariseu e o Paulo pregador do evangelho. É por isso que Romanos é tão rico, né? Até no debate que Paulo levanta é rico. Mas o final de Romanos 2, como eu disse, ele parece levantar algumas provocações por aquilo que Paulo está falando, da circuncisão, de guardar a lei, que está falando que para Deus o importante não é quem tem a lei, mas para quem pratica a lei. Esse é o que de fato agrada ao Senhor e satisfaz a vontade de Deus. Mas a primeira objeção que Paulo vai enfrentar, hipoteticamente ou não, é da acusação do seu ensino de indicar que Deus mentiu na sua aliança, porque os judeus não têm nenhuma vantagem nela. E aí o versículo 1, ele diz o seguinte: qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E eu escolhi montar esse sermão em 3 pontos. Basicamente em 3 perigos. O primeiro perigo, e é o perigo dessa objeção, que é que esses judeus estavam acusando Deus de mentiroso. Porque se Paulo fala que não há vantagem na aliança deles, que não há vantagem em ser um judeu, esses homens olham para Paulo e objetam da seguinte forma: então Deus é um mentiroso, porque ele disse antes que tinha vantagem. A pergunta, ela é um tanto natural, por conta de toda a carga histórica que eles têm. E porque Paulo afirma que a posse da lei e da circuncisão não faz nenhuma diferença essencial para o dia do juízo. E diante de todo o argumento construído de Paulo, no final do capítulo 2, a gente poderia até dizer que a resposta mais natural de Paulo a essa pergunta, se há alguma vantagem, seria ele dizer que não. Porque ele estava falando que judeu é quem o é interiormente. Circuncisão válida é a circuncisão do coração pelo Espírito e não segundo a carne. Então, quando a gente olha para esse argumento construído, parece que a resposta natural é concordar com eles. Olha, não tem nenhuma vantagem realmente em ser judeu. Mas a resposta do apóstolo pega muita gente de surpresa. E ele vai dizer, como a NAA ela vai trazer na tradução que a gente usa, que existe muita vantagem. Olha o verso 2. Muita, sobre todos os aspectos. Então já causa um contraste no princípio do argumento e na continuidade do argumento. Mas ele segue dizendo no versículo 2, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Essa palavra principalmente dá a ideia de que Paulo vai elencar algumas ou todas as vantagens, mas ele não faz isso aqui. Ele se atém só a essa vantagem de ter os oráculos de Deus confiados a eles. E tem uma tradução muito legal para os dias de hoje, que é a NTLQ, que é a nova tradução na linguagem da quebrada, que se as pessoas estivessem perguntando para Paulo assim: Paulo, tem alguma vantagem de ser judeu? Paulo responderia nessa tradução: você está louco, irmão? É claro que tem. Porque a resposta de Paulo no original não é um simples sim, tem vantagem, mas é uma resposta que no grego ele carrega uma característica muito enfática. E aí eu acho que a NAA acertou muito nisso de dizer assim, muita vantagem. Porque Paulo está dizendo que tem muita vantagem em ser judeu. Não é só pouca vantagem, é muita vantagem. Glória a Deus pela NAA, né? Mas aí Romanos 9, vou antecipar um pouquinho, Romanos 9, versículo 4 e 5, o Paulo ele começa a listar algumas dessas vantagens de ser judeu. Olha aí, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas.
deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém? Então tinha vantagem em ser judeu, tem vantagem em ser judeu. O que Paulo está desafiando os seus ouvintes é a não acreditarem essa vantagem da aliança como algo que lhes dá benefício no dia do julgamento. Porque, como nós dissemos algumas semanas atrás, não é o fato de portar a lei que me dá algum benefício diante de Deus, mas sim o cumprir a lei. Por mais que não de forma total, porque nós sabemos que nenhum homem é capaz de cumprir a lei de forma total, mas o que satisfaz a Deus não é alguém que carrega a lei de Deus para cima e para baixo, mas alguém que cumpre os mandamentos do Senhor. O próprio Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda ou os cumpre, esse é o que me ama. Ninguém pode dizer que ama Jesus se não guarda e cumpre os seus mandamentos. Vir à igreja num domingo de manhã não te faz uma pessoa que ama Jesus. Mas se você guarda os mandamentos de Deus, essa é a prova de que você ama o Senhor. E o fato de ser etnicamente judeu não traz nenhum valor na proteção do juízo de Deus, mas também não significa que não tem valor ser judeu, porque essa vantagem que Paulo fala, ela tem um tipo diferente de valor. Ela implica uma responsabilidade ao invés de uma segurança. Só que o que os judeus queriam era a segurança de não ter que enfrentar um juízo por conta da promessa de Deus. Eles queriam a segurança, mas não quiseram a responsabilidade. Porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A palavra do Senhor foi confiada a eles e não a nenhuma outra nação. Não foi confiada aos sírios, aos assírios, aos babilônicos, aos persas, aos egípcios. Foi confiada aos judeus. E no coração de Deus, a ideia é que o povo de Israel fosse uma luz em meio às outras nações. Mas como a gente viu na série de Isaías, eles constantemente se desviavam do seu propósito de ser uma luz às nações. E se prostituíam com deuses estranhos, se entregavam à segurança de um rei gentio, mesmo quando o Senhor oferecia a eles a proposta de se assegurarem no próprio Criador. Então a gente vê que eles escolheram mais a segurança do que a responsabilidade. Slide 2, por favor, Gui. Uma citação que diz o seguinte: entre os privilégios hereditários de Israel, Paulo confirmou como de maior importância o fato de que os israelitas eram os guardiães dos oráculos de Deus. Ter o encargo da revelação da vontade e do propósito de Deus era de fato uma alta honra, mas se era alta honra, levava consigo uma grande responsabilidade. Se mostrassem infiéis à confiança depositada neles, seu caso seria pior do que as nações às quais Deus não se revelou. Lembra quando eu falei que ouvir a Deus é perigoso? Porque você está ouvindo algo do próprio Deus. Carregar a lei de Deus para eles era algo que incumbia uma grande responsabilidade. Mas eles escolheram não usar essa responsabilidade e se proteger debaixo de uma segurança. Eu sei que vocês vão lembrar do tio Ben falando para o Peter Parker: com grandes poderes vem grande responsabilidade. Olha aí a Marvel sendo bíblica. E essa máxima ela é verdade, irmãos. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se os oráculos de Deus são transmitidos ao povo de Israel, eles tinham a responsabilidade de manifestar isso entre as nações. Se a revelação do Senhor é entregue a nós hoje,
Qual a nossa responsabilidade diante de uma sociedade corrompida? É viver de forma semelhante a eles ou emanar a luz de Cristo no meio das trevas? Vamos para o segundo perigo. Os objetas acusavam Deus de infiel. Versículo 3. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Ou seja, se o povo de Deus é infiel, será que isso significa necessariamente que Deus também o é? Se a gente fosse parafrasear, seria mais ou menos assim: se alguns a quem as promessas de Deus foram confiadas não lhe corresponderam com confiança, será que a sua falta de confiança destruiria a confiabilidade de Deus? E Paulo é pronto e rápido a responder essa objeção. Verso 4. De modo nenhum. E mais uma vez, no grego é uma resposta abrupta, não é aquele não simplesinho, é de modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando forem julgados. Algumas traduções no português também trazem essa expressão bem destacada, né? A ARA vai trazer de maneira nenhuma, a NTLH vai trazer de jeito nenhum, porque não é uma resposta simples de Paulo, é uma resposta muito forte. De modo nenhum Deus é infiel. O que Paulo quer dizer é que se todo ser humano, de Adão até o último ser nascente, antes do retorno de Jesus, for infiel e um mentiroso, ainda assim Deus continua sendo fiel e verdadeiro. Porque Deus não está condicionado à resposta das suas criaturas. Ele é o autor da criação e ele não se dobra ao pecado, ele não se dobra à injustiça, ele não se dobra à infidelidade e não se dobra à mentira. Nós nos dobramos, Deus não. E é por isso que ele é digno de confiança. John Zisler, ele sugere que as expressões nem morto ou nem 1 milhão de anos denotariam um pouco da intenção de Paulo nesse versículo aqui. Então Deus é infiel ou Deus é um mentiroso? Paulo responderia: nem em 1 milhão de anos. Nem em toda a história da criação Deus seria um mentiroso, pois Deus nunca romperá a sua aliança. Slide 3, por favor, Bruno. Uma citação de John Stott. Bruno não, né? É o Gui. O Bruno está de folga hoje. A ideia de que a infidelidade humana sabotaria a fidelidade de Deus é tão distante da realidade que mesmo que todo e qualquer ser humano fosse mentiroso, Deus ainda seria verdadeiro, pois continua sendo invariavelmente Ele mesmo e fiel a si mesmo. Ele é imutável. E eu queria trazer alguns aspectos da fidelidade divina. O primeiro é a sua imutabilidade. Deus não muda, não mente e não se arrepende. Outro aspecto é a confiabilidade. Ele cumpre todas as suas promessas. Ele também tem um cuidado contínuo. A fidelidade divina se manifesta no amor, no guiar do seu povo e na proteção do seu povo. Também tem a independência. A fidelidade de Deus não depende da fidelidade humana. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel para sempre. E outra questão é que a fidelidade dele é eterna. Ela dura para sempre e alcança gerações. E a Siri está achando que eu estou falando com ela. Terceiro perigo. Os objetas acusavam Paulo de dizer que no seu ensino Deus era injusto. Versículos 5 a 8.
Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala em termos humanos. É claro que não, do contrário, como Deus julgará o mundo? Se Deus fosse injusto, como ele poderia um dia estar diante de toda a humanidade para julgar com justiça? Não é cabível ao ser de Deus essa palavra e esse quesito, injustiça. O argumento do opositor é que a influência do pecado humano traz glória a Deus. Porque se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, então se Deus me julgar pela minha injustiça, Deus também é injusto. Só que não é porque a minha injustiça ressalta a justiça de Deus que isso é um argumento para eu pecar. Que isso é um argumento para eu ser injusto, que isso é um argumento para ser infiel ou mentiroso. Qualquer pessoa que pense ou viva de tal maneira é alguém que não entendeu nada sobre a graça de Deus. Deus é justo eternamente, independente da minha justiça e da minha fidelidade a Ele. Ele é santo e separado de qualquer forma do pecado. Mas ainda assim Ele é misericordioso. E mesmo na minha injustiça, na minha mentira e na minha infidelidade, Ele continua estendendo a sua destra de misericórdia, a fim de que os homens injustos, mentirosos e infiéis cheguem ao pleno arrependimento verdadeiro, que é manifesto apenas pela pessoa do Espírito Santo. Então, se a minha injustiça faz de Deus mais justo, isso é uma permissão para que eu viva numa vida de pecado? Claro que não. Óbvio que não. Isso só é efeito do pecado sobre a nossa vida. E isso só demonstra o quanto nós precisamos de Deus. Porque se Deus é injusto, como que Ele pode julgar o mundo? E eles seguem dizendo, versículo 7 e 8, e se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? Ou seja, se o meu caráter corrompido traz glória a Deus, por que eu sou julgado por isso? E Paulo vai seguir dizendo, e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. A resposta de Paulo a essas pessoas que pensam desse jeito, que o seu pecado é uma autorização para que a glória de Deus seja plenamente vista, a resposta de Paulo é simplesmente a seguinte: a condenação deste é justa. Qualquer pessoa que pense ou chegue perto desse pensamento, a resposta do apóstolo é: a condenação deles é justa. Porque nunca foram alcançados pela graça salvífica. Porque alguém que foi alcançado pela graça de Deus não vai viver no pecado, não vai viver se sujando. Pelo contrário, ele busca purificação, ele busca santidade, ele busca viver como Jesus viveu, ele busca viver de acordo com os ensinamentos e os preceitos de Deus. Se alguém que vive no pecado usa a justificativa de que isso traz glória a Deus para justificar os seus atos, essa pessoa está sendo condenada. Porque não há validade no que ela está proferindo. Só que, irmãos, muitas vezes isso é o que a gente vê no meio da igreja. Por incrível que pareça. Slide 4, por favor, Gui. Olha, irmão, já terminei os 8 versículos. Metade da exposição já foi. Hã? Mas já foi 25 minutos. Meu Deus, tem que parar esse relógio aqui. O ensinamento de Paulo levanta 2 outras perguntas. Primeiro, por que sou condenado como pecador se o meu pecado traz vantagem para Deus? Como é que Deus pode me condenar ou glorificar a Ele? Em segundo lugar, por que não dizer
como Paulo acrescenta, alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos sobrevenha o bem. Se uma má conduta traz boas consequências, como manifestar o caráter de Deus, promovendo assim a sua glória? Então vamos aumentar o mal, para que dessa forma aumente o bem. O fim, obviamente, justifica os meios. Dessa vez, Paulo não responde às perguntas que os seus ensinamentos supostamente levantam, pois elas não merecem uma reflexão séria, já são por si evidentemente perversas. De adversários assim, basta dizer que a condenação dos tais é merecida. Afinal, não há resultado, por melhor que seria, que possa justificar o encorajamento do mal. O mal nunca promove a glória de Deus. Mas se o que eu faço de errado promove a glória de Deus, então eu vou continuar fazendo isso. Não, porque o mal nunca promove a glória de Deus. A luz de Deus se destaca na escuridão, óbvio. Mas isso nunca é uma autorização para que o povo viva em pecado. Vamos para a segunda parte. Essa foi a exegese básica do texto. Bem básica mesmo. Mas como isso pode ser aplicado na nossa vida? Vocês repararam que as objeções aos ensinamentos de Paulo, eles se dão por uma não compreensão do Evangelho? Todas essas objeções que ou os judeus estavam levantando, já haviam levantado, ou Paulo está imaginando por conta do seu histórico na religião, eles se dão porque eles não entenderam o ensinamento de Paulo. Eles não entenderam o evangelho que Paulo pregava. Slide 5, por favor, Gui. Mais uma citação do John Stott. Nós também, em nossos dias, temos de incluir a apologética em nosso processo evangelístico. Precisamos antecipar as objeções que as pessoas farão ao evangelho, ouvir cuidadosamente os seus problemas, responder-lhes com a devida seriedade e proclamar o evangelho de tal maneira a afirmar a bondade de Deus e a anunciar a sua glória. Acho isso bem pertinente, principalmente para o nosso ano, onde a gente começa com o nosso manifesto público. Se a igreja não entende a verdade do evangelho, como que a gente anuncia isso ao mundo? É a mesma coisa você chamar uma pessoa para trabalhar com venda e colocar ela para vender um produto que ela nunca ouviu falar. Como que ela vende isso? Dá um exemplo mais simples. Eu não entendo nada de tecnologia. Sou um analfabeto digital. Não sei porque o Léo está concordando tão fácil assim. Se você me colocar para vender um programa, um software, uma mesa, eu não vou saber explicar nada, irmão. Não é a minha área. Quando a gente se mudou para esse espaço, eu falei assim, tá tudo muito legal. Falei, Dudu, cadê a mesa? Ele tá ali, ó. A mesa é aquilo ali. Eu ia ficar 10 anos aqui e eu não ia descobrir que aquilo é uma mesa. Se a gente não entende o evangelho de forma plena, como que a gente anuncia aos perdidos o evangelho? Se a gente não entende os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos apostólicos, como que a gente compartilha isso com o mundo? Vamos lembrar os perigos que foram citados aqui, só que eu quero lembrar os perigos de trás para frente. Terceiro perigo, acusam a Deus de injusto. Deus é injusto por aplicar a sua ira, já que a injustiça dos pecadores revela melhor a justiça de Deus. Atualmente, a gente vive o evangelho das facilidades, onde muita coisa é prometida
e muita coisa não é cumprida. E aí, quando aquilo que a gente quer não é cumprido, a gente acusa Deus o quê? Injusto. Eu merecia. Eu fiz tal coisa. E aí isso leva a gente para um cenário onde, diante de Deus, no dia do julgamento, a gente chega e fala assim: Senhor, mas em teu nome eu preguei, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz milagre, eu dei duplo twist carpado. Por que eu não posso entrar no teu reino? Jesus fala o seguinte: aparta-se de mim, porque eu não te conheço. O sentimento, quando a gente ouve isso, é que Deus é injusto. Porque eu preguei, curei, fiz milagre, fiz um monte de coisa e não vou entrar no reino de Deus? Só que Deus não está procurando pessoas que possam exercer boa performance. Deus está procurando pessoas que queiram ter relacionamento com Ele. Deus não é injusto nas suas escolhas nem nos seus decretos. Só que o evangelho de facilidade promete muita coisa que não é Deus que está prometendo. E que não é o evangelho bíblico que está prometendo. E aí a gente se frustra com Deus. Mas eu estou indo aos cultos. Eu participo do estudo. Eu vou às salas de oração. Por que eu estou desempregado? Por que eu não sou promovido? Por que o meu pai está doente? Não tem a ver com a injustiça de Deus. Só tem a ver com o mundo natural, muitas vezes. A gente vai ficar doente, a gente vai perder o emprego, muitas vezes a gente não vai ser promovido. Mas Deus não é injusto nisso. Deus continua sendo justo, ainda que toda a humanidade seja injusta. O segundo perigo: acusam Deus de infiel. Os judeus foram incrédulos porque rejeitaram a Cristo. Por causa disso, Deus teria quebrado as suas promessas com Israel. Deus não quebrou as suas promessas com Israel. Ele continua sendo fiel às suas promessas e um dia ele vai cumpri-las. Porque a mentira dos homens não invalida a verdade de Deus. A infidelidade do homem não anula a fidelidade de Deus. Talvez alguns aqui estejam vivendo um estilo de vida em que você tenta ser fiel a Deus. E aí você cai no pecado. E você corre de Deus na famosa síndrome de Adão, que peca e corre para distante de Deus. E por conta da sua infidelidade ao Senhor, você não consegue olhar para Deus como alguém que tem um caráter fiel. E você olha para Deus como um marido que trai uma esposa. Como alguém que não é digno de confiança. Mas não é por conta de Deus ser um pecador ou ser infiel. É porque nós somos pecadores, mas a nossa resposta ao pecado nunca é correr para Deus, mas é correr para distante dele. Só que a oferta do Senhor é: corram para mim. Só que nós somos teimosos e queremos nos distanciar de Deus com vergonha. Mas lembra lá no Éden? Deus pergunta para Adão: Adão, onde estás? E Adão responde para Deus: eu vi que estava nu, tive vergonha e me escondi. Na sequência exata, o que Deus faz? Veste Adão. Deus não diz para Adão: condenado, maldito, impuro. Deus soluciona o problema de Adão. Eu vi que eu estava nu, por isso eu me escondi. Então o que Deus faz? Veste Adão. Só que na nossa infidelidade nós corremos de Deus. Só que a situação que corresponde de forma favorável ao nosso pecado é correr para Deus. Porque é na contemplação do Filho que nós somos transformados na imagem do Filho. E quanto mais distante nós corremos de Deus,
mais imundos e impuros nós nos tornamos. Mais sujos nós nos tornamos. Mas Deus nos chama para perto. E a nossa resposta tem que ser essa diante do pecado que nos acomete dia após dia. Correr para Deus, para que sejamos transformados à imagem de Jesus. E muitas vezes nós tentamos ser o nosso próprio Salvador. Queremos nos justificar, queremos promover algo em nós que só Jesus pode fazer, que só a obra de Deus pode fazer em nós. Irmãos, nós somos infiéis demais para chegar a Deus pelo nosso esforço pessoal. Mas é aqui que entra a fidelidade de Deus, que é surpreendente. Se você, de fato, é um salvo em Jesus, isso significa que você está nas mãos do Senhor, hoje, amanhã e eternamente. Porque a sua segurança não depende da sua fidelidade. A sua segurança é baseada na fidelidade de Deus. Não tem nada que você possa fazer que faça Deus te amar mais. Deus já te ama. E Efésios 2, eu sempre digo isso e vou dizer mais uma vez. Paulo fala, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é pela nossa fidelidade, é pela fidelidade de Deus. Qualquer ser humano que tente se apoiar, que tente apoiar a sua vida espiritual na sua própria fidelidade, está fadado ao fracasso. Porque nós devemos nos apoiar na fidelidade de Deus. Romanos 8, 38 e 39, Paulo diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não são os nossos feitos, é a obra de Deus por meio de Cristo. É nele que nós nos asseguramos, que nós garantimos confiança e segurança. Primeiro perigo: acusavam Deus de mentiroso, de não haver vantagem em ser judeu. O problema não estava no que Paulo estava pregando. O problema estava no entendimento errado que eles tinham do Evangelho. Eles tinham vantagem, mas também tinham responsabilidade. E aqui eu chego na parte final. Você já parou para pensar que bênção que é ser um salvo em Cristo? Você já fez esse exercício de reflexão? Talvez o silêncio e o rosto centrado de vocês talvez não esteja captando a profundidade, mas eu te convido agora a fazer esse exercício. Pensa na bênção que é ser um salvo em Cristo. Talvez a pergunta, se ela fosse um pouco diferente, no sentido: você já pensou na bênção que é se Deus te fizer um milionário essa semana? Talvez teria glória a Deus, amém, eu recebo. Só que Deus te fazer um milionário essa semana não chega nem perto de Deus te fazer um salvo.
Porque o dinheiro que você pode ter ou poderia ter não pode comprar a sua salvação. O dinheiro que um milionário tem não pode comprar a cura de um câncer. O dinheiro que um milionário tem não pode comprar a salvação da sua família. Por isso que a bênção de ser um salvo é infinitamente maior do que qualquer bem material que a gente possa ter nessa terra. E aí, se os judeus perguntam para Paulo, Paulo, tem alguma vantagem em ser judeu? E ele responde, claro. A nossa pergunta hoje é, tem alguma vantagem em ser um salvo? É claro que tem, muita. Só que lembra que a vantagem que Paulo está falando não é um lugar de segurança, mas um lugar de responsabilidade. Se nós somos salvos e glória a Deus por isso, temos uma responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Só que às vezes a nossa pergunta é, tem vantagem nisso? Porque a lógica do Evangelho ela é inversa em relação à lógica do mundo. Porque maior é o que serve. Quem ganha é o que perde. O primeiro é o último. Quem ganha a vida é o que morre. Na nossa mente naturalmente humana, não tem vantagem. É por isso que a gente precisa entender o Evangelho. Porque enquanto a gente não entende o Evangelho, essas coisas não fazem sentido. Isso não tem vantagem. É por isso que o Evangelho é o poder de Deus, que salva o homem e coloca na nossa mente que tem vantagem. Quando alguém entra numa briga, a vantagem de quem entra numa briga é ganhar a briga. Mas lá em Mateus 5, verso 9, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A gente gosta de ser arrogante, porque muitas vezes a arrogância mostra o nosso poder diante dos homens. Mas Jesus diz, Mateus 5, verso 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Quando a gente olha para o lado humano, não tem vantagem. Mas quando a gente olha pela ótica do Evangelho de Deus e para a eternidade, aí tem vantagem. Bem-aventurados os que choram. Gente, quem quer ficar chorando? Mas Jesus diz que os que choram são consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Humildade segundo Jesus, não humildade segundo o padrão humano. Você já parou para pensar, para reparar que Jesus, o Criador do universo, Deus, estava numa posição de glória, de governo, de majestade, de poder. Ele assume a forma de um servo, de um homem. Ele poderia ter vindo à terra como o Superman, no esplendor do seu poder, mas ele vem como um bebê. Sentiu frio, chorou, precisava de alguém que o alimentasse. Ele foi humilde. Só que ser humilde hoje talvez não te traga tanta vantagem. Mas Jesus diz: os humildes herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Só que não é a nossa justiça, é a justiça de Deus, porque muitas vezes a nossa justiça, ela é vingança disfarçada de justiça. Só que Jesus fala que os que têm fome e sede de justiça de Deus serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Só que na lógica humana não tem vantagem. Que vantagem tem em dar a minha vida, em morrer? Só se for por algo que é muito maior. E se é pelo Evangelho, aí tem vantagem. Que vantagem tem dar 10% do meu salário? Se você acha que os seus 10% vai para sustentar o pastor, aí realmente, irmãos, não tem vantagem. Mas se você entende que isso é para a glória de Deus, aí tem vantagem. Viver uma vida, irmãos, disfarçado de crente, igual aqueles desenhos que a gente assistia antigamente, que eles se vestiam com personagem, não tem vantagem. Não tem. É melhor você viver como um ímpio, onde você desfruta plenamente dos prazeres do mundo e da carne. Se é para viver como um cristão, viva como um cristão de verdade, que não aceita suborno, não aceita facilidade, que não se vende, que não negocia valores e que quer viver para a glória de Deus. Nisso tem vantagem. Mais do que isso, sabe o que é? Hipocrisia, mentira. Viver uma vida arrogante, presunçosa, em nome de Deus, não tem vantagem, porque é uma mentira. Porque as Escrituras dizem que Deus abate o orgulhoso, mas Ele dá graça ao humilde. Viver de acordo com o nosso coração, irmãos, não tem vantagem. Mas viver de acordo com o coração e a vontade de Deus tem vantagem, tem uma vantagem eterna. Eterna. Sabe o que os depravados, os ímpios, os pecadores vão desfrutar na eternidade? Sofrimento, distanciamento de Deus. Mas aqueles que encontram vantagem no Evangelho vão viver eternamente desfrutando de Deus, sem nunca poder dizer: eu conheço Deus plenamente, porque Ele é inesgotável no seu ser. E a gente vai viver plenamente conhecendo Deus, e a cada dia que você conhece Deus, você quer conhecer mais, porque a cada dia Ele se revela de maneira diferente. Ele é inesgotável. Só que muitas vezes os nossos olhos estão na vantagem dos dias de hoje. E mais uma vez, o Senhor nos chama o quê? Arrependimento. Eu falei que 2026 é o ano do Evangelho, que 2025 foi o ano do Evangelho, 2027 vai ser o ano do Evangelho. Mas se eu pudesse fazer uma alteração, eu diria 2026, o ano do Evangelho e do arrependimento. Irmãos, se Deus está nos chamando ao arrependimento, não é porque Deus é mau, ou porque Ele quer revelar o nosso pecado diante da igreja. É porque Ele quer nos tratar. Muitos cristãos, muitos evangélicos estão vivendo vidas disfarçadas. Essa é a verdade. Professam com os seus lábios que vivem para a glória de Deus, mas o seu coração está distante do Senhor. Dizem que estão dispostos a entregar sua vida ao Senhor,
Mas no primeiro resfriado começam a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Evangelho não é coisa de fraco. Só que a nossa força não é a força do nosso braço, é a força de Deus em nós. Os judeus tinham a vantagem de ter os oráculos de Deus. Só que esses oráculos eram uma revelação ainda parcial. Nós temos uma revelação mais completa. Não que eles não são abençoados por causa disso. Os judeus tinham o Espírito se movendo e atuando em algumas pessoas, em alguns momentos da história. Nós temos o próprio Deus dentro de nós. Os judeus tinham a promessa de um Cristo que viria para trazer libertação ao povo. Nós já vemos esse cumprimento e esperamos o cumprimento pleno no futuro, quando Jesus voltar. Tem vantagem em ser judeu? Claro que tem, muita. Tem vantagem em ser cristão? Claro que tem, muita. Mas se judeu não é só aquele que é etnicamente, mas aquele que é interiormente, e circuncisão que é válida não é na carne, mas é no espírito, ser um cristão verdadeiro não é aquele que só confessa que é um cristão, que só diz que é um cristão, que anda tatuado ou com uma camisa que diz que ele é um cristão, mas alguém que é um imitador de Cristo. E para esse que é um imitador de Cristo, nós podemos dizer seguramente: tem vantagem nisso. Tem vantagem, e como Paulo fala, tem muita vantagem. Mas Deus está nos chamando a parar de viver uma vida disfarçados, parar de viver uma vida escondidos, parar de viver uma vida que ainda não entendeu de forma plena o Evangelho de Deus, que é poderoso. Que você possa meditar nisso, irmão. No que a sua vida tem sido, no que a nossa vida tem sido. Se eu sou um personagem ou se eu sou de fato um cristão. Se eu fosse agora para a rua evangelizar, o que eu diria? Que Deus é um mentiroso, infiel e injusto? Ou que Ele é santo, fiel, justo, poderoso, misericordioso, digno, poderoso, independente de toda a situação humana? Nós precisamos ser afetados pelo Evangelho de Deus todos os dias. Todos os dias. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então o Evangelho é válido para nós até o último dia da nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude, pelo seu Espírito, a viver uma vida plena em Deus. Uma vida confiante na obra do Senhor e no seu poder. Uma vida que não nega princípios e valores, mas que nos ajuda e nos encaminha a cada dia a sermos mais parecidos com Jesus em toda a nossa expressão de vida. Deus te abençoe.